E você aí de casa já ouviu falar sobre diverticulite? É uma doença rara que atinge o intestino grosso. E para falar um pouquinho sobre ela, eu estou aqui com a doutora Rafaela, que vai explicar para a gente sobre os sintomas, tratamentos. Realmente, doutora Rafaela, por que é uma doença rara? A gente pouco escuta falar, né, sobre essa doença. Ela acomete mais ou menos de 10 a 20% da população. Acomete mais a população mais idosa, acima dos 50 anos, ela é mais comum. E, na verdade, a diverticulite é uma complicação da diverticulose. O que isso quer dizer? Os divertículos em si já não são tão comuns assim. A complicação, que é a diverticulite, é ainda um pouco mais rara, né? E na maioria das vezes ela passa despercebida pelo paciente. Por isso que a gente não escuta falar muito bem, né? O paciente só vai falar e a gente só vai ouvir falar disso quando a complicação é mais séria. E explica pra gente então quais são os sintomas, né? Os principais sintomas e quando a pessoa já pode começar a desconfiar que existe um caso aí de diverticulite. Os principais sintomas da diverticulite são dor abdominal, e essa dor vai acometer o local do intestino onde estão os divertículos, na maioria das vezes é a esquerda. Então, na parte baixa do abdômen, e a esquerda é o mais comum. É uma dor que começa, ela vem aumentando, vai ficando mais forte, pode ser em cólica, e ela pode estar associada com náusea, vômito, febre e alteração do hábito intestinal, tanto para diarreia quanto para constipação. Daí como que isso é confirmado? É através de um exame, né? E quais são os próximos passos para identificar a doença? Isso. O exame clínico do médico já nos leva a uma hipótese, mas a confirmação é feita por tomografia. Isso nos casos de urgência, né? Dessa complicação específica da diverticulose, que é a diverticulite, é a tomografia de abdômen que vai mostrar pra gente a certeza. Doutor, e como você mencionou aí sobre esses divertículos, é como se fossem nódulos, aí como que isso é retirado? É um tratamento, né, via oral? É só cirurgia? Como tratar esses divertículos? Isso, eles não são nódulos. O divertículo é uma dilatação da parede do intestino. É como uma bexiguinha. Ele dilata e forma uma saculação. A parede mesmo fica sacular. Então, isso é o divertículo. Isso acontece por fraqueza da parede do intestino, em idoso ou em paciente que não faz atividade física, que fuma e que está acima do peso. Esses são os fatores de risco. Quando não há complicação, e as complicações são a inflamação, a infecção, que é a diverticulite, ou sangramento, a gente não faz nenhum tipo de tratamento específico para ele, a gente só acompanha com exames. E quando há complicação, infecção, a gente trata inicialmente com antibiótico, ou em casos mais complicados, em que já houve perfuração, formação de abscesso, é cirúrgico. No caso de sangramento, também, na maioria das vezes, a gente tem que partir para a cirurgia. Mas quem tem só o divertículo e não teve nenhuma complicação, só precisa de acompanhamento e de medidas preventivas para não ocorrer a infecção. Doutor, e como você falou, os fatores de riscos aí, tirando a questão da idade, normalmente tem a ver com o tipo de vida que a pessoa leva. Então, a prevenção também é através disso, né? Cuidando aí, uma boa alimentação, mantendo o peso em dia, com certeza vai evitar essa complicação. Perfeito, é isso mesmo. Manter o peso dentro do ideal, né? Não estar em sobrepeso ou obesidade, aumentar a ingestão de fibras, consumo de água para que o intestino tenha um funcionamento correto, as fezes paradas ali dentro favorecem as infecções, não fumar, né, que também é um outro fator de risco. E para pessoas que têm divertículos já diagnosticados, quem já sabe que tem divertículo, tem uma indicação na literatura de diminuir o consumo de pequenas sementes, tipo gergelim, do tamanho da semente do gergelim, da uva, da goiaba, do tomate, porque isso pode entupir com mais facilidade a saída do divertículo.